Nossa videoaula de hoje será sobre uma das excludentes de ilicitudes definidas no nosso Código Penal brasileiro. Nós vamos falar hoje de legítima defesa. A nossa ideia com essa videoaula não é você decorar. Se você decora, daqui a pouco você esquece, não lembra mais. Se você entender o que é isso, nunca mais você vai esquecer. Quando eu aprendi, eu nunca mais esqueci. Então, em primeiro lugar, a gente precisa entender o que é excludente de ilicitude. Então eu vou te falar o que está na norma, para sua cabeça dar um nozão aí. Diz assim: a antijuridicidade ou ilicitude pode ser conceituada como a contrariedade da conduta com o ordenamento jurídico. Eita, deu até vontade de ir embora, né? Deu vontade de sair correndo, eu vou ter que decorar isso tudo. Deu nó na cabeça? Então vamos entender isso de uma forma mais fácil. O que é uma conduta ilícita? Tudo que é ilícito é proibido. É uma conduta proibida. Ilicitude significa proibição. Então, excludente de ilicitude significa que excluiu a proibição do ato. O ato deixou de ser proibido. Ou excluiu a sua proibição, deixou de ser crime a conduta. Então, excludente de ilicitude, se ilicitude é proibido, excluiu a proibição. Então, significa o seguinte, que o ato passou a ser legal, permitido. Vamos dar um exemplo? Vamos, fácil. Matar alguém. Pode? Não pode. É proibido. É ilícito matar alguém. Está lá no artigo 121 do Código Penal brasileiro e tem pena de 6 a 20 anos. Logo, matar alguém é proibido. Porém, matar alguém em legítima defesa, quando é legítima defesa, a legítima defesa exclui a proibição do ato de matar alguém. A conduta de matar alguém em legítima defesa deixou de ser ilícita, deixou de ser proibida, deixou de ser criminosa, deixou de ser ilegal, passa a ser então permitida. Então, para começar a entender o que é legítima defesa, que é uma excludente de ilicitude, você tem que entender que matar alguém em legítima defesa é permitido, ok? Vamos lá. Bem, vamos tentar entender um negocinho que dá nó na cabeça do aluno. Matar alguém em legítima defesa excluiu o crime, não existiu o crime. Ou seja, não há crime o fato de matar alguém em legítima defesa. Entendeu isso? A gente vai colocar alguns exemplos aqui do dia a dia nosso, enquanto colega policial na rua, e você vai começar a entender melhor com exemplos práticos. Você precisa entender que quem age em legítima defesa não comete crime. Não confunda. Não é a mesma coisa que dizer que o crime existe, mas não existe pena. Matar alguém em legítima defesa, não existe sequer o crime. Então não há que se falar em pena. Vamos lá. Artigo 23 do Código Penal diz assim: não existe crime quando a gente pratica o fato. Em estado de necessidade, que a gente vai ter uma aulinha só para falar das outras duas excludentes. Não há crime quando o agente pratica o fato em legítima defesa, e não há crime quando o agente pratica o fato em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de direito. Mas hoje nós vamos falar só de legítima defesa. Okay? Vamos lá, tentar conceituar. Artigo 25. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outro. Júlia, eu vou ter que decorar isso tudo? Vai não. A gente vai entender, bater isso no indicador e deixar bem facinho para entrar na sua cabeça e nunca mais você esquecer. A gente vai analisar passo a passo o conceito de legítima defesa. Primeira coisa, quem usando moderadamente repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outro. Então, para que seja caracterizado a legítima defesa, o ato de se defender tem que ser proporcional ao tamanho da ofensa. Olha, moderado quer dizer tranquilo, não passei do limite. Quando alguém me ataca, o ato de eu me defender deve ser proporcional, deve ser moderado, sob pena da gente incorrer no chamado excesso. O ânimos tem que ser de defesa, não tem que ser o ânimo, significa vontade, desejo. O ânimos é de defesa, não é de ataque. Vamos dar um exemplo? Exemplo do dia a dia, prático. Tá lá o Júnior patrulhando a Rotan. Tô lá na Rotan, aí eu passo ali no barreiro, vejo um cidadão lá meio suspeito, e eu falo com ele: encosta na parede. Ele vira para mim, saca de um canivete e me ataca.
Ele com um canivete, com uma lâminazinha, fala: eu não vou encostar na parede, eu vou te atacar, policial. Aí eu pego a minha metralhadora da viatura Rotan e ó, dou 30 tiros nele e mato ele. Aí a pergunta é, o meio que eu usei para repelir aquela injusta agressão de um canivete foi moderado? Foi proporcional o tamanho do ataque? Não, foi desproporcional. Ora, ele me atacou com um canivete e eu reagi com 30 tiros de metralhadora. Existia necessidade? Nesse caso, não vai se caracterizar a moderação, que é o pré-requisito para a legítima defesa. Se não tem moderação, não tem legítima defesa. Ok até aí? Vamos tentar. Segundo exemplo, para você entender. Uma mulher fraquinha, 50 quilos, magrinha, ela ataca uma pessoa com tapa. O outro homem tem 100 quilos, faixa preta de karatê, musculoso assim igual a mim, fortão. E o homem revida aquele tapinha na cara e dá 10 socos na cara da mulher, que cai e morre. Aí eu pergunto, bem, embora nesse primeiro momento a agressão da mulher contra ele seja injusta, o meio de defesa do homem não foi proporcional, não foi moderado. Se não foi moderado, ele foi o quê? Exagerado. Se não há moderação, não se configura a excludente de licitude. Entendeu? Vamos tentar outro exemplo? Trazer para o nosso dia a dia aqui da polícia? Um policial de 70 quilos é atacado por um gigantão. Imagina um homem forte, musculoso, com 140 quilos, cheio de músculo, halterofilista, pega uma foice e resolve atacar um policial. Avança em direção ao policial e fala: vou te matar, vou cortar o seu pescoço. Aí o policial fala: para, polícia! E ele continua injustamente querendo agredir o policial. O policial dá um tiro no peito dele. Ele toma um tiro, parece que nem fez cosquinha. Continua avançando na direção do policial. O policial: para! Tô dando uma ordem legal. E o cara continua com a foice, ele dá outro tiro. O fortão não para, o policial dá 3 tiros, o fortão não para. Ele só para no 4º tiro. Ele para ali, o agressor, com a foice, fortão, só parou a injusta agressão depois do 4º tiro. Algumas pessoas que às vezes leem o processo, a letra fria da lei, vão falar: não, o policial não agiu moderadamente. O policial cometeu excesso porque ele deu 4 tiros. Será que houve excesso na conduta do policial? Nesse caso, o policial agiu moderadamente e com o único meio necessário que tinha para se defender. Ele deu tiro e continuou dando até cessar a injusta agressão do seu ofensor. O termo moderado não se configura nesse caso pela quantidade de tiros, mas os tiros necessários para cessar a injusta agressão contra o policial. Entendeu? Então, resumindo, moderadamente significa a quantidade necessária de ação para paralisar a injusta agressão. O ato de defesa deve ser proporcional à gravidade da ameaça ou da agressão. Ok? Então a gente já sabe o que é moderado, quer dizer proporcional. Vamos continuar? Artigo 25. Entende-se legítima defesa, quem usando moderadamente, a gente já falou de uso moderado, dos meios necessários. Vamos tentar então entender o que é meio necessário. Repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outro, e continua o caput do artigo 125. O que é meio necessário? É um meio que eu tenho, as minhas mãos, para me defender. Vamos tentar um exemplo clássico da doutrina. Um ladrão entra na minha casa e me ataca. Eu pego uma arma ilegal, uma arma que eu tenho não registrada, uma arma ilegal que eu comprei lá no Paraguai, ou que eu comprei na Praça 7. Então o ladrão entra armado para matar minha família, eu pego uma arma ilegal, a que eu tenho à minha mão, eu me defendo e mato o ladrão. Ora, o fato de eu usar uma arma ilegal vai descaracterizar a minha legítima defesa? Não. Era o meio necessário que eu tinha. Eu vou responder na justiça pela posse ilegal da arma, lá no Estatuto de Desarmamento. É a Lei 10.826 de 2003, que eu tive a grata satisfação de ajudar a construir quando eu estava lá. Pelo homicídio, eu não vou responder.
eu respondo pela posse legal, mas pelo homicídio eu não vou responder porque eu usei o meio necessário que eu tinha. Não importa se a arma é legal ou ilegal, para que nesse caso seja caracterizada a legítima defesa. Aquela arma ilegal foi o único meio necessário que eu tinha ao meu alcance para me defender naquele momento. Então, está se caracterizado a legítima defesa. Então, resumindo, se eu uso o meio que eu tenho em minhas mãos, o meio necessário e moderado para cessar a injusta agressão, eu estou configurando a legítima defesa, ok? Então já falamos de moderado, de meio necessário. Nós vamos falar de repelir injusta agressão. Voltando lá no caput do artigo 125. Entende-se legítima defesa quem usando moderadamente dos meios necessários repele injusta agressão. É isso que a gente vai falar agora, né? Para se caracterizar a legítima defesa, a agressão tem que ser injusta, ou então não é permitida. Injusta agressão. A doutrina defende que somente se caracteriza injusta agressão quando a reação se der por um ato injusto. Vamos trazer um exemplo? Um homem tem um mandado de prisão. O policial chega num bar, manda, para a música, todo mundo aí, encosta todo mundo na parede. Aí o homem ali tem um mandado de prisão. Quando ele vê que o policial vai descobrir isso, ele tenta correr, o policial parte para segurá-lo, para prender, e ele reage agredindo ao policial. Então ele reagiu. Essa reação daquele cidadão é uma reação que se caracteriza como legítima defesa? Não. Não se caracteriza legítima defesa porque o ato de se defender não foi oriundo de uma ação injusta, mas justa. Se a ação é lícita, permitida, e nesse caso é obrigação do policial, a defesa não pode ser considerada legítima. Vamos, deu um nó de novo? Para se considerar injusta agressão, o ato a ser defendido deve ser um ato lícito. Observe que interessante esse caso. Vou te dar mais um exemplo para você entender. Um ladrão roubou e agrediu sua vítima, bateu na sua vítima. Aí ele foi preso e aí ele foi processado tanto pelo roubo quanto pela lesão que ele causou na vítima. E aí na sua defesa, o ladrão disse o seguinte, alegou que agrediu a senhora ou a vítima porque ela reagiu ao assalto e por isso o ladrão teria usado de legítima defesa para se defender da reação da vítima do roubo. Ora, o ladrão pode usar desse instrumento de excludente de licitude de legítima defesa nesse caso? É claro que não. Isso aconteceu, gente. Isso aconteceu em uma apelação no Tribunal de Justiça de São Paulo. Isso é fato real. Vamos entender a cara de pau desse advogado que colocou isso na defesa do ladrão. O ladrão, ao praticar o roubo, não praticou uma ação legítima. Não praticou uma ação permitida, uma ação legal. Ele praticou uma ação criminosa. Logo, ele não pode usar da legítima defesa. Temos autor de roubo alegando legítima defesa em relação à agressão da vítima. Mas a ação do roubo é injusta. Ora, a gente já viu que na legítima defesa você usa numa ação lícita, não numa ação ilícita. Então, nesse caso, não se caracteriza a legítima defesa do ladrão para com a sua vítima. Fui deu tudo de cabeça para baixo, né, Izzy? Então, para você entender, para se caracterizar a legítima defesa, a ação de se defender deve decorrer, advir de uma injusta agressão. Nesse caso, ladrão, a vítima é que tinha o direito de se defender. Então, se ele agrediu o ladrão para se defender do roubo, a ação não é injusta, ok? Vamos lá, próximo item para que se configure a legítima defesa. Artigo 25. Entende-se em legítima defesa quem usando moderadamente dos meios necessários repele a injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outro. Atual é o que está acontecendo. Iminente é o que está para acontecer logo depois. Para se caracterizar a legítima defesa, a ação de se defender deve ser imediata, isso é, logo após a agressão. Vamos tentar com mais um exemplo. O exemplo é bom que ele fica na nossa cabeça e ele marca, né? João ameaça Pedro de morte. Ó, Pedro, eu vou te matar, hein? Um dia eu vou te matar. Não gostei do que você fez comigo lá no campo de futebol. Não gostei do que você falou no trabalho. O que é isso? Um crime de ameaça. Vou te matar um dia. Aí depois João, 30 dias depois se passa, João ameaçou Pedro. Aí Pedro lembra, olha, mês passado João me ameaçou de morte.
Ah, eu não vou deixar isso de graça não. Aí ele vai lá até o João e o mata porque ele foi ameaçado há 30 dias depois. Na sua defesa, ele alega legítima defesa porque João o havia ameaçado de morte. Se caracteriza? Não. Não se caracteriza a legítima defesa porque a ação de se defender de um possível ato de tentativa de homicídio não foi atual ou iminente. Poderia até não acontecer. Não existe legítima defesa contra a agressão futura, que nem se sabe se vai acontecer. Ele não pode, nesse caso em tela, matar a pessoa sob a expectativa futura de um dia ser vitimado por ela. Por outro lado, se João ameaça Pedro de morte e saca na hora, eu vou te matar, e põe a mão na cintura, e aí a outra vítima pega, achando que ele vai pegar um revólver, saca da sua arma e atira nele, aí sim, legítima defesa, atual e iminente, na hora. Se caracterizaria legítima defesa, pois a repulsa do ato de se defender se deu no momento da suposta tentativa de homicídio, ok? A defesa é atual, estava na iminência de ser ofendido. Por algum tempo, escute isso, por algum tempo alguns promotores entendiam, e era uma ideia errada, de que a vítima deveria aguardar o ataque do agressor para se defender. Durante muito tempo se discutiu isso nos tribunais. Aí você imagina, eu tenho que primeiro levar um tiro para eu me defender, para eu depois reagir? E se o tiro for mortal? Então, por algum tempo se discutiu isso, gente, nos tribunais, né? Que só caracterizava a legítima defesa depois que eu era atacado, o que não é o caso. Se o ataque do agressor é real, iminente, inequívoco, inexorável, a vítima já pode se defender. Então, deu para entender? Vamos ao próximo tópico da legítima defesa. Artigo 25. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. O dever de licitude prevê que eu posso me defender ou eu posso defender um terceiro. Quer um exemplo? Um ladrão vai assaltar um banco. E aí o vigia toca lá, botão de pânico, a sirene, chega a polícia e cerca o banco todo. Aí o ladrão pega uma das caixas, assim, dá um gogó nela, coloca a arma na cabeça do caixa, como refém, coloca a arma na cabeça da refém e fala, olha, eu quero um colete, eu quero dinheiro, eu quero um carro para me sair daqui, né? Eu quero, senão eu vou matar essa caixa aqui. O assaltante entrou numa farmácia para despistar a polícia. Ele tinha tentado roubar um carro dos Correios. Policiais que perseguiam o bandido cercaram o prédio e interditaram a rua. Neste momento, o bandido está com uma granada na mão. A refém, desesperada, é o tempo todo ameaçada pelo criminoso. O local está todo cercado pelos PMs. Os policiais tentam acalmar o assaltante numa negociação. A refém, cada vez mais nervosa, se abaixa várias vezes. Não é possível ver, mas há um atirador de elite posicionado no prédio em frente. Várias pessoas acompanham a ação da polícia. No momento em que a refém se abaixa completamente, o policial atira. A refém sai correndo. Do outro lado, a uns 100 metros de distância, está lá um sniper, né? Um atirador de elite. A 1 quilômetro de distância, ó, mira lá com a mira telescópio, o fuzil, e está lá mirando. Pá, 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 pá. Primeira pergunta. Aquele atirador de elite que está lá 100 metros, ou sei lá, 500 metros, ele está sob ataque do bandido? Não está. Ele está imune do ataque do bandido, mas ele dá um tiro e mata o ladrão. O que acontece nesse caso? O atirador estava se defendendo pessoalmente do ataque do ladrão? Não. Naquela distância, o ladrão armado jamais conseguiria colocar a vida daquele sniper, daquele atirador de elite, em risco. O atirador de elite agiu em defesa de terceiros, do funcionário do banco que estava sob ameaça do bandido. Logo, a defesa da agressão pode ser contra você mesmo ou contra a vida de um terceiro. Não é só a vítima que pode se beneficiar da excludente de licitude, mas também um terceiro. Portanto, há a possibilidade do agente não só se defender, como intervir na defesa de uma pessoa. Estou passando na rua, dirigindo um carro lá, e estou vendo uma pessoa sendo agredida. Eu vou lá, entro no meio e em legítima defesa daquela pessoa, eu reajo e defendo. Ok? Então, mesmo que ela não esteja próxima, não esteja sob risco,
eu posso intervir em legítima defesa e defender o terceiro. Mas olha só, é preciso ter muito cuidado com o que chamamos de excesso, que é previsto no parágrafo único do artigo 23. Diz assim: o agente, mesmo depois de fazer cessar a injusta agressão, continua o ataque porque quer causar mais lesões ou até mesmo a morte do agressor. É muito comum acontecer isso quando você vai prender estuprador. Tá lá estuprando, correndo para lá e para cá, você prende ele, aí a revolta, a gente vai lá e bate nele. A gente responde pelo excesso. O ladrão vem me assaltar com uma faca e ele me dá uma facada. Aí a facada pega de raspão, é um outro exemplo. Eu armado de revólver, saco da minha arma, dou um tiro no ladrão na perna. Aí o ladrão cai e fala, não, eu me rendo. Joga a faca para um lado, todo mundo vendo, ele se rende, deita no chão, coloca a mão na cabeça. Aí depois que o ladrão cai, eu estou revoltado com aquela facada que eu dei, eu passo a dar um montão de chute nele na cabeça, nele, soco nele. Caracteriza a legítima defesa? Não, porque já cessou a agressão. O que era inicialmente uma ação de legítima defesa passa a ser excesso que a lei pune. Ok, gente? Então é para você entender. Boa sorte para você que vai fazer concurso. Tomara que isso entre, que esses exemplos entrem na sua cabeça e você entenda o que é legítima defesa. Até a próxima aula. Um abração, fica com Deus e boa sorte aí, concursando.